Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz. Hoje é quarta-feira, é dia do nosso estudo bíblico. E eu espero que você esteja aí atento com a sua Bíblia na mão para aprender comigo mais uma porção, mais um pouquinho da palavra do Senhor. E por falar em palavra do Senhor, eu quero dar uma aula hoje sobre bibliologia, ou seja, sobre os livros da Bíblia, para a gente manusear melhor. É uma matéria fácil, básica, boa parte dos irmãos já dominam, mas é muito importante, principalmente para os iniciantes, para eles encontrar, localizar um livro com facilidade, saber onde estão cada livro, Novo Testamento, Velho Testamento. Então eu quero dar uma aula sobre a Bíblia nesse sentido. E antes, então, eu quero iniciar lendo exatamente um texto da Palavra do Senhor que vai nos ajudar nesta aula. Se encontra em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, que diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Quero nesse momento fazer uma oração para o Senhor estar nos abençoando, nos dando graça, e orar pelas famílias, que estão em suas casas ainda, continua, e pelo caderno de oração, que Deus esteja abençoando e respondendo às orações que foram colocadas, os pedidos no caderno de oração também, e outras coisas mais. Senhor, nós te agradecemos por estarmos aqui, preparados para ministrar a aula do Senhor. Oro por mim, oro pelos alunos, também pelos irmãos. Que o Senhor esteja nos conduzindo. Quero orar pelas famílias que continuam ainda em suas casas. Que o Senhor esteja conservando cada uma com saúde, na graça do Senhor, em harmonia no lar e voltados para Ti, na presença do Senhor. Eu oro pelo caderno de oração, pelos pedidos. Cada pedido, Pai, que o Senhor possa estar atendendo, abençoando, para que os irmãos possam no próximo gol dar testemunho da Tua graça, do Teu auxílio e da Tua bênção na vida deles, na vida daquelas pessoas que eles intercederam por eles. Te agradecemos por tudo e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Então, eu quero falar um pouco sobre os livros da Bíblia, sobre a estrutura da Bíblia. A Bíblia, ela é uma coleção de livros. A palavra Bíblia, em grego, significa exatamente biblioteca, que é uma coleção de livros. E ela se divide em duas partes, Velho Testamento e Novo Testamento. O Velho Testamento tem 39 livros e o Novo Testamento contém 27 livros, fazendo o total de 66 livros. E quando a gente fala testamento, a gente quer dizer o seguinte, que Deus fez uma aliança, que é um testamento, no Velho Testamento com os seus servos, com Abraão, Isaac e Jacó, uma aliança, um contrato. Deus iria abençoá-los, cuidar deles, e eles, em contrapartida, iriam servir o Senhor. Isso é uma aliança, um contrato, um testamento, e o Velho Testamento, o Antigo Testamento, conta exatamente a história dessa aliança, por isso chama Velho Testamento. E Novo Testamento é a aliança que nós fizemos com o Senhor Jesus. É uma renovação, é uma extensão, é uma progressão dessa antiga aliança, que é feita com Jesus, com o sangue de Jesus, ratificada com o sangue de Jesus, quando Ele promete nos salvar, cuidar de nós, e nós prometemos servi-lo com as nossas vidas, com o nosso ser, com tudo de nós. Então isso é a nova aliança. Então a antiga aliança, são os 39 livros do Velho Testamento, e a nova aliança, os 27 livros do Novo Testamento. O Velho Testamento se divide em 4 blocos, e o Novo Testamento também em 4 blocos. Ou seja, os assuntos, os livros foram divididos por assuntos. Aí formaram os blocos. Os que falam de história, os que falam da lei, os que falam de poesia, os que falam de profecia. Então foi dividido em blocos.
O Novo Testamento da mesma forma, né? Os que falam de bibliografia, os que falam de história, de profecia apocalíptica, de cartas. Então, foram divididos os blocos para facilitar, reunido ali os assuntos. A gente pode mentalizar, ter a ideia de duas estantes juntas. E na estante, como vocês sabem, a gente organiza os livros, né, por assunto, não é isso? Digamos que a estante do lado esquerdo aqui estão os livros do Velho Testamento, a biblioteca, né, do Velho Testamento. Então, em cima, a gente colocaria o primeiro bloco, né, que são os livros da lei, o Pentateuco. Logo em seguida, colocaríamos os livros históricos, são os livros históricos, depois os livros poéticos, e embaixo os livros proféticos. E na outra parte, o Novo Testamento. Começaríamos com os livros, na prateleira de cima, os livros biográficos, depois os históricos, depois as cartas e depois os proféticos. Assim a gente mentaliza melhor. Então a Bíblia foi dividida exatamente dessa forma. Mas vamos falar primeiro então dos livros do Antigo Testamento, dos blocos do Antigo Testamento. O primeiro bloco se trata da lei. São os primeiros 5 livros, né, da Bíblia. Depois vem os históricos, que trata da história de Israel, né, conta toda a história de Israel. E vem os poéticos logo em seguida, que fala sobre a poesia dos hebreus, e os proféticos, que fala da profecia. Deus usou os profetas, né, deu a revelação a eles expôs essa revelação de exortação ao povo, expôs e escreveu também. E o Novo Testamento também, dividido em 4 blocos. Primeiro, biografia, que fala da vida de Jesus. Os históricos, que é o livro de Atos. As cartas, que são as cartas de Paulo e cartas de outros autores também. E, finalmente, o livro profético, né, com literatura apocalíptica, que é o Apocalipse. E a Bíblia foi escrita em 2 línguas, ou 3, né, porque há um pouquinho de aramaico também na Bíblia. A Bíblia foi escrita, o Velho Testamento foi escrito em hebraico, com pequenas porções em aramaico. Né, o povo de Deus esteve com Nabucodonosor na Babilônia, e lá eles falavam aramaico. Então tem pequenas porções, principalmente no livro de Daniel. E o Novo Testamento foi escrito no grego koiné, foi escrito em grego. E antes de dar prosseguimento, deixa eu cantar aquela musiquinha, né, dos livros da Bíblia, para a gente mentalizar, então, melhor os livros da Bíblia. Vamos lá? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, Esther e Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós e Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sonfonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Agora o Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas e Apocalipse de João. Amém. Quem escreveu a Bíblia? A Bíblia foi escrita por homens. A gente, às vezes, na primeira vez que a gente ouve, a gente fica espantado, mas a Bíblia foi escrita por homens. A Bíblia foi escrita por homens, mas inspirada por Deus. Deus inspirou os homens e eles escreveram a Bíblia. A Bíblia foi escrita por cerca de 40 autores, em um período de aproximadamente 1.600 anos. Portanto, 16 séculos. E os autores eram poetas, pescadores, reis, profetas, filósofos, médicos, músicos e por aí afora. Autores de várias
ocupações. Mas eu estava só fazendo uma introdução dos livros, deixa eu melhorar agora. Os primeiros 5 livros da Bíblia se chama Pentateuco. Penta, né? 5. Teuco, livro. São os 5 livros de Moisés, que vai de Gênesis a Deuteronômio. Gênesis, Levítico, Número e Deuteronômio. E eles falam, o tema dominante ali é lei. É os livros da lei. É verdade que esses livros falam sobre uma série de coisas, são muito ricos, principalmente Gênesis. Gênesis começa falando da criação, da origem de tudo. Fala da queda do homem, já apresenta Jesus no livro de Gênesis, fala da Torre de Babel, fala da chamada de Abraão. Então é muito rico de conteúdo, muito gostoso de ler o livro de Gênesis. Êxodo fala da saída do povo do Egito. Êxodo significa saída, não é? Levítico se concentra muito na lei, em leis, livro das leis. E Deuteronômio fala de recenseamento, de número. Então, e número também fala de número. Então, esse é o primeiro bloco, os 5 livros. O segundo bloco são os livros históricos. São 12 livros. Os livros que contam a história de Israel. Se alguém quiser conhecer a história de Israel, basta então ele ler os livros, esses 12 livros que começam em Josué e terminam em Esther. Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Então, logo após o Pentateuco, vem esses 12 livros, que são os livros históricos, montado, mentalizando aquela estantezinha. Primeiro foi colocado em cima os livros da lei, o Pentateuco, e agora coloca esses 12 na segunda prateleira, que são os livros históricos. E o terceiro bloco é constituído dos livros poéticos, que fala sobre a poesia hebraica. São poesias belíssimas. Começa em Jó e termina em Cantares. São também 5 livros. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Jó fala do drama de Jó, das provações que Satanás impôs a Jó com a permissão de Deus para provar Jó, o sofrimento de Jó e a vitória final retumbante, grandiosa de Jó. Salmo é o inário do povo judeu, era o inário do povo judeu. Provérbios, Eclesiastes e Cantares fala da sabedoria que Deus concedeu a Salomão. São livros muito bons para a gente adquirir sabedoria com os seus sábios provérbios, né? E o terceiro bloco do Antigo Testamento, agora mentalizando aquela prateleira, a última prateleira de baixo, estão os livros proféticos dos profetas. Ali está o conteúdo profético. Deus falou aos profetas, né? E eles, através da palavra do Senhor, eles exortaram o povo e escreveu o que Deus lhe passaram. Os livros proféticos são 17 livros e vai de Isaías a Malaquias. Mas há uma subdivisão entre os livros proféticos, entre profetas maiores, que são 5 livros, que vai de Isaías a Daniel. Isaías, Jeremias, Lamentação de Jeremias, Ezequiel e Daniel são os profetas maiores. E os outros 12 são os profetas menores, que vai de Oséias a Malaquia. Eles são maiores ou menores, não por questão de importância, mas de tamanho. Porque os primeiros 5 livros são bastante extensos, têm um conteúdo maior. Mas ali estão todos os livros, né, de Isaías a Malaquia naquela estante. Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós e Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sonfonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Estão os 12 livros ali naquela seção debaixo da estante. Agora vamos para a outra estante que está juntinho com a estante do Velho Testamento, que é a estante do Novo Testamento, né? Estão paralelas. Nós vamos mostrar aí a foto dessa estante para melhor entendimento. Então, o Novo Testamento também se divide em blocos,
E na parte de cima estão os livros biográficos. São 4 os livros biográficos, que são exatamente os evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Por que eles chamam biográficos? Porque biografia, nós sabemos que é a história da vida de uma pessoa. Então, eles contam a história da vida de Jesus, seu nascimento, o que ele fez, sua morte, sua ressurreição. Então, é a história dele. Por isso, são livros biográficos. Logo em seguida, vem os livros históricos, que é apenas um livro, que fica na segunda seção, na segunda prateleira, ali é o livro de Atos. Atos é histórico porque ele conta ali o início, a partida da igreja ali, com os apóstolos, fala da história da igreja, do começo da igreja, do crescimento da igreja, ali do dia de Pentecostes, ela começou a desenvolver, os apóstolos começaram a expandir em Jerusalém, sair de Jerusalém, foram para Samaria, para Antioquia, até chegar em Roma, é uma caminhada ali, então é histórico, conta o início da história da igreja. Para a gente estudar, por exemplo, um curso de história da igreja, a gente já começa em Atos, que é o começo da história. Então, é um livro histórico. Na terceira prateleira estão 21 livros, as cartas, porque o terceiro bloco é constituído das cartas, literatura, carta ou epístola, que vai de Romanos a Judas. Romanos a Judas são 21 livros. E dessas cartas, dessas 21 cartas, 13 cartas são paulinas, da pena de Paulo. 9 dessas 13 cartas são destinadas a igrejas, ele escreveu e mandou para a igreja, e as demais são destinadas a indivíduos. São 4 cartas que ele escreveu e destinou a indivíduos. Então, ele escreveu uma carta para a igreja de Roma, ele escreveu uma carta e enviou para a igreja da Galáxia, aos Gálatas. Ele escreveu uma carta e mandou para a igreja de Éfeso, aos Efésios. Escreveu uma para a igreja de Filipe, enviou aos Filipenses, Escreveu uma carta para a cidade de Colosso, aos Colossenses, e 2 aos Tessalonicenses, a igreja que estava na cidade de Tessalônica. E ele escreveu 4, como nós dissemos, a indivíduos, a filhos dele na fé. Escreveu uma carta, ou 2 cartas, ao seu filho Timóteo. Escreveu uma carta ao seu filho Tito e uma carta ao seu filho Filemon. Então nós temos aí 4 cartas que Paulo escreveu e endereçou aos seus filhos. 2 a Timóteo, uma a Tito e uma a Filemon. E nós temos Hebreus, a carta destinada aos Hebreus. Não se sabe a autoria, quem escreveu Hebreus, esse livro, mas nós sabemos que foi destinado aos Hebreus, que o título já fala, aos Hebreus, mas que serve para todos nós. Então, o objetivo da escrita desse livro foi mostrar que Jesus realmente era o Messias, comprovando ali que cumpriu-se nele o sacerdócio, enfim, tudo se cumpre nele. Foi esse o objetivo dessa carta. E daí, queridos, para completar essas 21 cartas, vem agora as cartas gerais ou universais, que são 7 cartas. Elas são chamadas gerais ou universais porque elas não teve um destinatário específico. Porque no caso das de Paulo, ele escreveu e destinou às igrejas, depois escreveu e destinou a um indivíduo. Mas essas, o autor escreveu para todo, para qualquer um, destinado, por isso chama geral universal, não teve um autor ou uma igreja específica. E Tiago escreveu uma que leva o seu próprio nome, esse Tiago aqui é o irmão de Jesus. Pedro, o apóstolo Pedro, escreveu 2 cartas. João escreveu 3 cartas, 1 João, 2 João e 3 João. E Judas escreveu uma carta. Judas aqui não quem foi enforcado, que se enforcou, mas Judas aqui, o irmão de Jesus. Então, aqui estão as 21 cartas que compõem o terceiro bloco da nossa literatura do Novo Testamento.
ocupando a terceira prateleira. E agora a última prateleira, ela é constituída de um livro só, que é o quarto bloco dessa divisão, e é o livro de Apocalipse. Essa literatura se chama literatura profética apocalíptica. Não é apenas profética, mas é uma literatura diferenciada, porque ela é apocalíptica. Ela fala muito do final dos tempos, usa muita simbologia, não é característico dessa literatura apocalíptica. Então, meus queridos, foi uma aula simples e o meu objetivo era simplesmente aguçar sua memória a respeito desses livros da Bíblia. Você reveja essa aula se for necessário, dá uma analisada nesses blocos, nas divisões, decore a musiquinha, porque é muito bom a gente manusear a Bíblia, saber manusear. Quando o pregador pronuncia uma passagem, uma referência, a gente vai lá logo imediatamente e já vê aonde localiza essa referência, não fica ali folheando a Bíblia. E um conselho, irmão, se você puder usar a Bíblia de papel no lugar do celular, é bem melhor, fica bom. Eu estava usando o celular, mas eu percebi que usar a Bíblia mesmo, levar a Bíblia, isso aqui é uma coisa que nunca vai perder o hábito do crente, né? Ele ama adquirir uma Bíblia bonita como essa, né, para ele carregar. É gostoso você levar a sua Bíblia. Nós somos conhecidos pelos Bíblias, né? E eu fico feliz quando alguém zoa de mim e me chama de Bíblia. Isso para mim é um orgulho, carregar a palavra. Isso aqui é a palavra do Senhor. Ela é viva, ela é eficaz, ela é que nos conduz aos céus. Aqui está o manual que nos ensina tudo. Servir a Deus, buscar a Deus, agradar a Deus, ser feliz, ser bem-sucedido verdadeiramente. Então, leve a sua Bíblia, se você tiver, ao invés de ficar usando o celular, tá certo? Que Deus nos abençoe. Lembrando que nós teremos o nosso gol na sexta-feira, no horário de sempre, e será a partir da casa do irmão Leonardo e da irmã Esther. Não perca o gol que será nessa sexta-feira, às 8 horas. Tá bom, querido? Que Deus abençoe a todos. Deixa eu terminar com mais uma oração. Obrigado, Senhor, por esta aula, pelas nossas vidas, pelos irmãos que estão nas suas casas, Pai. Nós não vemos a hora de estarmos juntos para cultuarmos o Senhor, matar a saudade, porque a igreja é isso, é comunhão, é celebração, é estar juntos. Que o Senhor nos proporcione isso, eliminando esse obstáculo, esse empecilho, Pai, que é essa pandemia, que é essa contaminação. Que o Senhor venha trazer uma solução, ó Pai, o mais breve possível, segundo a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Deus abençoe a todos.